Como eu falei para vocês, eu fiz a limpeza da paleta, removi as tintas que eu utilizei na parte de base de fundo para recolocar as tonalidades que eu vou usar especificamente aqui em toda a arara. Claro que tem aqui o verde inglês e o verde Vessi, que também vai ser usado na arara, que eu reutilizei das cores que sobraram e vou utilizar também naquela parte de folhas que vai ser feito ainda. As tonalidades aqui, branco de titânio, amarelo permanente escuro, pode ver que coloquei uma boa quantidade, alaranjado, laranja de cádmio, terra de siena queimada, sombra queimada, preto, violeta permanente escuro, ultramar claro, azul cerúleo, o verde inglês número 5 e o verde Vessi. Essas tonalidades aqui vai abordar toda a parte de penas e detalhes que eu vou trabalhar na arara. Para começar a cabeça da arara, eu vou começar pela parte do olho dela. Pelo menos essa parte branca e a parte da íris e a pupila, eu vou deixar pronto. Vou fazer esse contorno aqui e daí eu venho com o preenchimento nas áreas clarinhas em volta, que é uma tonalidade levemente rosada. O olho dela, eu vou pegar aqui um pincel de número 8 da linha 477 da Condor, para que eu possa começar a trabalhar. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do branco de titânio. Eu não tenho como ficar mostrando agora para vocês a paleta de tintas o tempo todo, devido a começar a trabalhar melhor esses detalhes aqui, né? Olha, mas vou pegar aqui um branco de titânio só para aplicar aqui, para que eu possa começar a trabalhar os efeitos gerais. Desse branco aqui, eu vou aqui do outro lado, onde eu tenho azul ultramar, olha, ultramar, um pouquinho do sombra queimada, para encontrar a cor do olho dela, que é essa tonalidade aqui de um azul acinzentado. Olha, com um pouquinho do branco, né, que dá esse azulado acinzentado. E a parte da pupila do olho dela é praticamente um preto. Olha, essa cor aqui, ó, para fazer a íris do olho. Tem que cuidar bastante aqui na formulação. Uma coisa que é importante quando vai trabalhar o olho da arara, é importante sim você cuidar para que a área ocular ela não fique muito grande em relação à proporção da cabeça da arara, porque o olho dela em proporção à cabeça é pequeno. Mas precisa cuidar para que não fique nem muito pequeno e não passe do tamanho também e acabe ficando grande. Olha, aqui dá para ver ali que essa parte da íris, ela pega um pouco mais essa parte branca, até ele ficar bem redondinho. Eu dou uma leve passadinha nos contornos aqui, que ele dá um leve esfumaçadinho. Vou pegar aqui um pouquinho só mais do azul com o sombra queimada, uma tonalidade levemente mais escurinha aqui, ó. Essa parte de cima do olho, que ele tem esse toquezinho mais escurinho. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais ainda. Ele tem esse toquezinho mais escurinho nessa região. Assim. Dou uma limpadinha nesse pincel só para retirar o excesso dessa tinta. Olha, só para retirar o excesso da tinta, para que eu possa pegar aqui no preto agora. No preto, para jogar na área da pupila. Também cuidando muito. Eu estou usando um pincel número 8 da linha 477, mas como eu falei para vocês, quando a gente trabalha-se detalhes, vocês podem usar pincéis menores, depende muito do pincel com que você sente mais na liberdade para trabalhar esses detalhes. Se você acha que um pincel nesse tamanho tá bom, ou um número 4 da mesma série, tá bom, ok. Agora, se você vê que dificulta para você trabalhar esses detalhes, então é bom pegar um pincel menor. Olha, quando eu jogo aqui a parte da pupila, deixa eu dar mais uma ajeitadinha aqui, uma leve arredondadinha. A pupila da arara não pode também ficar muito grande, senão fica parecendo que ela está brava. Geralmente as aves, no caso aí arara, papagaios, quando a pupila fica muito dilatada, é porque ela está brava.
E quando a pupila fica num bom tamanho, quer dizer que ela está bem tranquila. Eu vou pegar aqui um outro pincel de número 10, só para jogar também, olha, pegar aqui no branco de titânio, essa parte aqui, ó, em volta dos olhos. Eu vou pegar diretamente no branco de titânio, porque eu quero formular aqui esse contorno escurinho que tem em volta do olho. Então preciso jogar essas cores de bases aqui também, só para criar uma base aqui de cor, só para dar uma tonalidade, porque eu sei que depois, se eu deixar para depois, na hora que eu for trabalhar esse contorno, o branco trabalha o contorno escuro, depois quando eu vim com o branco aqui pegar ali, ele vai acabar acinzentando a cor. Então eu jogo agora para não acontecer isso. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, um pouquinho do violeta com um pouquinho do preto, só um pouquinho. Claro que eu estou jogando ainda cores de base, tá bom? Em cima dessas cores eu ainda vou trabalhar melhor os acabamentos. E essa parte do contorno do olho dela, geralmente ele é um pouquinho mais grossinho, né? Tem que cuidar aqui na parte de proporção, não pode ficar muito fino, mas também cuidar para que não fique muito grosso. Olha, tem alguns detalhezinhos depois que eu vou fazer, alguns pequenos acabamentos. Mas é aquela parte inicial, né? De colocar as cores, trabalhar os tons. É aquela cor de base importantíssima para vir em cima disso os acabamentos que precisam. Olha, a cor de base. Essa é a cor de base. Eu vou trocar aqui de pincel, pegar aqui um pincel de número 00 da linha 402, que é esse pincel aqui, ó, da linha 402. Eu vou pegar aqui nesse tom acinzentadinho que eu tinha feito antes, bem pouquinho dele. Vocês podem ver que tem essa parte bem branca do olho. Eu vou só dar uma leve, olha, um leve toquezinho, mínima coisa, só para ele não ficar tão branco essa parte aqui. Ele tem esse toquezinho de cor, mas bem de leve, não chega a ficar a cor da íris, né? Só um toquezinho. Essa parte por baixo aqui ela fica assim, olha só. Agora com esse mesmo pincel eu pego aqui no branco, só um toquezinho do branco. Lembre-se, o que eu estou trabalhando é uma pintura mais realista, então a gente acaba cuidando bastante nesses pequenos detalhes. A fotografia aqui impressa, o olho é bastante pequenininho. Eu estou usando também a imagem através do computador, onde eu consigo ampliar um pouquinho melhor essa imagem para ver melhor esses detalhes. Eu não preciso exagerar também na quantidade de detalhes, mas essa parte dos olhos, como é uma região bastante expressiva, é importante sim cuidar. Que eu puder acrescentar de detalhes, melhor, né? Assim, dá para ver que nessa parte da central da pupila, essa parte central aqui da pupila, também ele tem esses toquezinhos acinzentadinho, olha, para dar o brilho. Ele não chega a ser muito branco, ele é um toquezinho acinzentadinho, né? Eu até vou pegar aqui um toquezinho de azul, que dá pra ver que ele fica levemente azuladinho essa parte aqui, ó. Mas é só uns toquezinhos assim, só pra dar aquele brilho no olho dela. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui um pouquinho mais, olha. Só pra dar aquele toquezinho mesmo no olho dela. Aqui eu só vou dar umas pequenas corrigidas. Aqui deu uma leve curvaturinha pra cima. Então só tô dando uma ajeitadinha aqui nesse ponto. Assim. Vocês podem ver que essa parte de pálpebras
Deixa eu trocar aqui de pincel, pegar aquele pincel com o branco novamente, olha, com o branco. Aqui vai ter todo um preenchimento, né? Tem essas partezinhas pretas aqui, ó, mas não tem nem como eu deixar elas para deixar as partes pretas, né, para depois trabalhar só o preto. Não, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, cobrir tudo para depois jogar por cima os pretinhos ali, bem certinho eles. Então, nessa parte branca, eu posso fazer todo um preenchimento. Só vou fazer um preenchimento aqui numa parte para começar a trabalhar esses detalhes e finalizar essa parte em torno do olho, ainda mais nessa parte escura aqui. Olha, eu tenho que remover a foto daqui, né, senão acaba me atrapalhando. Eu vou trabalhar aqui, ó, o preenchimento até essa parte aqui, ó, onde começam essas listrinhas grandes. Depois eu faço para baixo ali, dando a continuidade, uma emenda aqui que não vai afetar no todo. Só para poder explicar melhor para vocês e trabalhar esses acabamentos, até mesmo com o preto, e finaliza esse ponto. Que a parte para baixo ali é praticamente a mesma coisa, uma repetição do mesmo, né? Aqui nessa parte da frente aqui também, onde tem o verdinho, estão vendo que ficou bem verde na hora de trabalhar o esfumaçado aqui, ó. E para mim não tem problema, olha, quando eu coloco o branco aqui, ele não chega a ficar um verde. Claro que se eu chegar muito próximo ali, ele começa a ficar verde, porque a tinta está molhada ainda. Assim, agora o seguinte, eu vou pegar aqui um toquezinho do terra de siena queimada e um toquezinho do laranja. Terra de siena queimada e o laranja. Até vou colocar aqui com um pouquinho mais de branco para ver como fica a cor. Fica aquele tom, aquele toquezinho de uma tonalidade salmão. Olha, ó a tonalidade salmão que fica. Essa tonalidade, ó, cheguei muito perto do preto ali, ele acabou tingindo. Essa tonalidade que eu vou fazer várias manchinhas assim, ó. Ó, dá pra ver ali na imagem, na foto, que ela tem essa tonalidade levemente rosada. Poderia ser feito com branco, com um pouquinho de vermelho, mas eu vejo que não é o caso, não chega a tudo isso. Como eu não peguei vermelho, trabalhando só com os tons de laranja e terra de siena queimada, sendo que é uma arara canindé, então ela não tem nada de vermelho. Mas olha, esses tons rosados aqui, ó. Chegando bem no contorno aqui, ó. Que ele dá um toquezinho levemente acinzentado de contorno. Dá para ver que alguns pontos são mais rosados que os outros. Dá para ver que algumas, ó, eu pego só um pouquinho mais aqui do laranja com terra de siena queimada. Dá para ver que tem umas manchinhas assim, umas listrinhas, né, bem de leve, que elas são mais rosadas. Essas dobrinhas que são bem importantes na arara. Claro que a arara aqui, ela não é como algumas araras que eu já trabalhei, a cabeça da arara bem grandona, que daí aparece muito mais detalhes. Mas a forma como aparece aqui, essas manchinhas aqui, essas tonalidades aqui, está excelente. Ela vai dar um efeito muito legal nessas dobrinhas aqui, ó. Eu só vou pegar agora, olha os tons. Eu pego agora de novo aqui o pincel de número 8 da linha 477, dou uma limpada nele aqui no papel para retirar bem o excesso que eu tinha usado aqui, né, nessas partes. Só dou uma limpada mesmo, ó, e venho com ele aqui, ó, porque como ele vai ter ainda um pouquinho da tinta escura, né, a mesma tinta que eu usei ali, né. Olha. Só pego um pouquinho que dá pra ver que tem uns toquezinhos mais acinzentadinhos assim em volta na parte de pálpebra. Até vou pegar aqui um pouquinho mais de tinta. Ó, é um toquezinho acinzentado e tem que cuidar muito com esse toque acinzentado porque ele suja muito a cor. Se passar do ponto, acaba sujando a cor. Daí eu já aproveito
Vocês podem ver, se ampliar a imagem, por exemplo, vocês vão ver que tem isso aqui, ó. Ela tem como se fossem uns pequenos cílios. Ela fica com esses toquezinhos no contorno do olho. Pequenos tracinhos, olha. Bem pequenininho, não pode ser muito grande, né? Tem que manter aqui a originalidade. Então ele tem esses pequenos tracinhos aqui em volta do olho. Estão vendo? Agora é o seguinte, com esse mesmo pincel aqui, deixa eu passar aqui no branco, só para ele não ficar tão cinza, você pode ver que nessa região próximo onde vai ter os pretinhos aqui, ó, dá para ver que também no entremeio ele tem uns toquezinhos mais acinzentadinho. Também dou uns toquezinhos aqui, que isso aqui ajuda nos acabamentos. Vamos prestando bastante atenção, porque eu sempre vou colocar desafio aqui para vocês. Eu vou mostrando para vocês o que eu estou fazendo, mas vai ter bastante pontos aqui que eu coloco apenas como desafio. Da continuidade do branco aqui para baixo, não tem mais por que eu ficar mostrando a mesma coisa para vocês, porque os efeitos são a mesma coisa. E para o desenvolvimento na pintura a óleo, você não pode ficar dependente de um vídeo. Você precisa sim desenvolver, você precisa ver o que é feito, a técnica que é desenvolvida, a coloração que é desenvolvida, mas tem que em cima disso desenvolver a pintura. Vou dar mais uma limpadinha. Essa limpadinha que eu falo aqui no pincel, deixa eu só mostrar para vocês. Olha, é a folha de papel, né? Eu limpei os pretos que tinha ali. Eu só retiro o excesso. Eu retiro o excesso da tinta para que eu possa dar a continuidade. Eu vou fazer agora aqui o preenchimento da narina. Aqui, ó, preto com sombra queimada. Eu vou fazer o preenchimento da narina. Ela tem uma narina bem escura. A arara vermelha, a narina não aparece. Ela fica escondida no meio das penas, porque a arara vermelha, as penas, ela vem até aqui embaixo. Na arara canindé, acaba aparecendo a narina. Acaba aparecendo como vocês estão vendo aqui. Na arara azul também não aparece a narina. É bem interessante isso. Olha, só vou retirar o excesso aqui da tinta, para que não fique tão certinho assim. Eu dou uma leve passadinha em volta aqui, ó, para ele dar um toquezinho levemente acinzentado, para dar o volume da narina, né? E não ficar ali muito certinha. Deixa eu dar mais uma limpada aqui no papel, para não ficar tão escuro, e pegar um pouquinho do branco aqui, só para dar um toquezinho aqui, ó. Ó, só para dar esse leve efeito de profundidade, estão vendo? Pegar aqui novamente o pincel que eu trabalhei com os tons rosados. Posso jogar um pouquinho mais ainda aqui nessa região. Olha como ele deixa a narina ali, ó, com um efeito de profundidade, com esse toquezinho bem de leve de um acinzentado nos contornos. Ele dá um efeito maior de profundidade, bem de leve. Para que agora eu venha aqui com acabamentos nessa região aqui. E é um ponto que você pode, por exemplo, dar uma leve diluída no preto para fazer isso. Deixa eu ver aqui. Ó, eu não vou diluir, né? Porque a minha tinta, ela tá com uma boa consistência. Eu posso pegar aqui um pouco de preto com violeta ou preto com sombra queimada, só para não ficar assim tão preto, né? E venho aqui para fazer alguns pequenos acabamentos agora, usando o pincel 00 da linha 402, que é essas partezinhas agora que eu começo a fazer. Deixa eu acertar bem certinho, que é uns pontos bem delicados, né? Ó, começar a trabalhar esses pretinhos aqui, ó, que ela tem. Se você quiser, como eu falei, dar uma leve diluída na tinta, pode, só para ela poder soltar melhor. Sendo que eu estou trabalhando aqui sobre branco, né, que eu acabei de passar. Então a tinta de baixo, olha, eu passo bem de leve, e isso, claro, que o pincel ele ajuda muito, né, a numeração correta de pincel ajuda muito, mas a tinta ela não fica grossa na tela. E ela não se mistura muito. Ó, tem vários riscadinhos aqui, tipo de pelinhos que ela tem.
São os pequenos pelinhos que ela tem. Eu preciso deixar aqui o pincel ele com a ponta bastante fina para isso. Olha, vou fazer esses riscadinhos. Procuro deixar a ponta do pincel mais fininha. Daí venho e dou essas riscadinhas aqui, ele solta. Agora começa a entrar essas partes grandes, né? Começa a entrar essas manchinhas maiores. Eu preciso só encontrar aqui bem certo aonde que eu preciso colocar elas. Elas começam a ficar mais grossas. E é um ponto bem delicado, né? Vou só mostrar aqui para vocês algumas fazendo. Daí você já entra como desafio também para vocês. Precisa fazer. Já entendeu, né? Que é com o pincelzinho pequeno, cuidando exatamente nas espessuras e o local para fazer essas partezinhas aqui. Não vai ficar exatamente no mesmo lugar, não tem problema, né? Isso não vai descaracterizar a arara, ela não vai deixar de ser uma arara se você não colocou exatamente no mesmo lugarzinho essas manchinhas aqui. Ela é como se fosse umas peninhas, né? Bem escura que ela tem. Pode ver que começa fininho e termina fininho. Ela tem uma lista que pega inteira aqui por baixo. É só ter cuidado, calma. Esse é um ponto muito importante na tinta a óleo. Você trabalhar com calma. Trabalhar com a pressa é o ditado popular. Pressa é inimiga da perfeição. Não vai colaborar em nada, né? A pressa não vai te colaborar para um bom resultado. Às vezes alguns alunos falam para mim, eu não estava com muito tempo para poder trabalhar muito bem os acabamentos. Então é melhor não fazer, sabe? Se você não tem um tempo adequado, não vai tirar um tempo adequado ali para fazer isso, olha, essas aqui ficam maiorzinhas. Depois tem uns branquinhos ainda que eu vou colocar nos entremeio. Como eu joguei esses rosados, tem umas partezinhas que são levemente mais branquinha ainda. Então ainda jogo algumas manchinhas mais branquinhas nos intervalos, nos entremeio, para representar um pouquinho mais de volume. Aqui ele tem agora duas fileiras, uma aqui e outra aqui, e outra aqui, deixa eu ver, tem essa, agora vem uma maior aqui. Como eu falei, de repente ficou uma fileirinha a mais, uma fileirinha a menos aqui dessas manchinhas, não tem problema. Tudo com calma. Aqui dá pra ver que tem umas manchinhas maiorzinhas também, que elas misturam com essas penas verdes de cima depois. Esse aqui ele é um pouquinho mais larguinho, assim. E agora o que entra aqui é essa listra por baixo aqui, ó, que ela realmente é grande.
Ele já vai emendando, né? Ele começa e já termina e já começa o outro do ladinho. Vai dando como que essas pontinhas. Ele dá uma falhada, começa de novo. Alguns pequenininhos que tem aqui. E aqui vai entrar uns grandes, né? Aqui nessa parte tem esses riscados bem grandes. Aqui também tem. Aqui para trás tem os bem compridos, né? Aqui é na região que vai misturar com a parte amarela. Ele vai dar aquela leve misturada com a parte amarela. Mas olha o tamanho que é esses riscados. Olha, e dá pra ver, vou pegar aqui um pouquinho de branco, olha, um pouquinho de branco. Deixar um tonzinho, como o pincel tá sujo do preto, ele fica um tonzinho acinzentado, né? Dá pra ver que nessas partes maiores tem um toquezinho assim, ó, de cinza. Ó, que representa um pouquinho só mais de volume. Só um toquezinho. Só nesses maiores aqui dá pra ver que tem. Que é para representar volume, né? Então não é uma mancha preta fosca que tem ali, são penas, é formulação de penas, então vai ter esses toquezinhos. Vou pegar aqui um outro pincel, também de número agora, número 00, não, número 0 agora, número 0 da linha 402 aqui da Condor. Vou pegar aqui, ó, branco, 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 como vocês estão vendo. Que tem essas partezinhas aqui, como eu falei, nos intervalos aqui, ó, dá pra ver que tem um toquezinho bem branco, que ajuda aqui, ó, na formulação do volume. Ó, e ajuda daquele toquezinho a mais, sabe? Aquele toquezinho a mais. Então vou fazer tudo isso também nessas partes de baixo, jogar essas cores base, daí eu jogo aqueles toques levemente acinzentado como eu mostrei, faço as listrinhas, daí venho novamente com o branco fazendo esses pequenos acabamentos de intervalos, alguns pequenos detalhes. E essa parte de baixo aqui, que continua para baixo aqui, eu vou deixar como desafio e eu já volto para mostrar para vocês e explicar ali o que eu fiz. Dando uma adiantada aqui no processo de pintura, vocês podem ver aqui, ó, eu joguei aquela tonalidade do branco levemente rosadinho, aquele tom de salmão, como eu falei para vocês. Daí eu venho com um pincel pequeno e vou fazendo isso aqui, ó. Esses enrugamentos que ela tem aqui, nessas partes de baixo aqui, levemente mais escurinho, é no mesmo tom, o branco, o laranja e o terra de siena queimada. Então, olha, vou jogando aqui. Quando eu vejo que fica muito escuro, nessas partes mais altas, que tem que ser levemente mais claro, eu coloco aqui um pouquinho do branco junto, ó, e venho fazendo esses quebradinhos aqui, ó. Só ir trabalhando esses quebradinhos, que é o enrugamento aqui da pele dela. Olha, são vários desses quebradinhos. E após fazer esses quebradinhos, eu pego com outro pincel aqui, que eu tinha mostrado para vocês, o número 0, com branco de titânio. E eu venho jogando aqui nos entremeio, um pouquinho também, olha, para ele realçar, né? Ele faz como se fosse realmente ele cria como se fosse um realce nesses enrugamentos aqui. Então são detalhezinhos
que ajudam, né, a dar um pouco mais de realismo. Olha só. E dá um pouquinho mais do efeito de volume. Assim, vou verificando por tudo aqui. Como vocês viram também, eu fiz nessa região aqui. Joguei as partes pretinhas. Dou algumas pequenas analisadas nos entremeio aqui, o que precisa. E é isso. Agora com esse pincel, o mesmo que eu estava usando aqui, para essas partes branca, rosada, eu vou pegar, porque eu tenho que usar uns tons de cinza. Eu vou vir aqui, ó, aqui no preto. Tem que trabalhar agora o bico. E o bico tem uma tonalidade bastante acinzentada, bastante do cinza. Deixa eu ver aqui, ó, tá muito preto. Então tem que pegar aqui, ó, branco de titânio, aqui com o preto. Um pouquinho do sombra queimada para não ficar assim tão preto. Ele dá para ver que ele tem levemente um toquezinho de marrom junto na mistura. Ó, vocês estão vendo a diferenciação? O marrom e o preto ali. Que essa parte aqui, esse tom, eu faço como que um preenchimento. Essa parte que eu estou deixando aqui do meio do bico é a área em que tem preto mesmo, né, para poder dar a profundidade no meio do bico. Daí depois vem aqueles detalhezinhos com um pouquinho de branco para poder fazer todos aqueles quebradinhos do bico. São várias rachadurinhas, normal, né, porque o bico é como uma unha e ele acaba ficando bem descascado. Olha, chego aqui nessa parte branca, dou uma leve esfumaçadinha para poder dar esse ar maior de pertencimento. Depois vem uns branquinhos aqui para dar o efeito. Por baixo aqui do bico também vai ter um toquezinho mais rosado que eu vou utilizar para poder dar um efeito de luz. Olha. Tem umas áreas, por exemplo, aqui vai vir bastante branco ainda. Branco com uma pinceladinha bem pequenininha, mas vem aqui vários toquezinhos de branco. E do branco vem essa partezinha bem preta no entremeio aqui. Olha, faço esse preenchimento, do preenchimento já começa aqui nos acabamentos. Cuidar sempre, um ponto que é importante, a questão da ponta do bico. Cuidar para que não fique muito pontudo. Porque o bico, ele não chega a ficar com uma pontinha muito certinha, muito fina. O bico levemente, ele fica bem aquele toquezinho levemente arredondadinho na ponta. Ele não chega a ficar muito pontudinho. Ainda falta acabamentos aqui, né, com os brancos, tudo. Mas olha, ele não fica muito certinho, muito pontudo. Muito afiado, né, a ponta do bico. Dá até para ver que essa parte por fora agora do bico, por cima aqui, ó, e por fora, dá para ver que tem um toquezinho de um preto a mais. Observem ali na fotografia e dá para ver que ele tem como se fosse, não exatamente um contorno, né? Mas ele forma essa parte aqui, ó, levemente mais pretinha. Então só um toquezinho aí também que ajuda nesse efeito todo. Aqui tem os acabamentos com branquinho que tem que fazer nessa parte de cima aqui ainda. Umas pinceladinhas assim, pegar aqui um preto com esse pincel mesmo, para jogar nessa parte mais interna aqui, o que é mais preta.
Olha, para essa parte aqui, deixa eu só mostrar para vocês agora aqui com um pincel fino. Pegar aqui um pincel de número 0, que eu estava utilizando nos brancos ali. Pegar aqui esse pincel mesmo. E o que eu vou fazer agora, para fazer todo o acabamento do bico, é pinceladinhas assim. Dá para ver que ela chega bem perto no cantinho ali. Ficar fazendo pinceladinhas assim agora, olha. Analisando por todo o bico. Ó, tem umas partezinhas que leve toquezinho com branco. De repente tem umas partezinhas que é mais manchadinho. Aqui, nessa parte que emenda com a parte branca, dá pra ver que tem umas manchinhas assim. Ó, várias manchinhas. E vários pequenas rachaduras e descascados do bico, olha. Então agora aqui no bico, continuando, né? É isso aqui que eu vou fazer. Continuar trabalhando aqui cada uma dessas manchinhas, desses pequenos efeitos. Olha como ele já vai dando bastante realismo. Nessa parte aqui de cima, onde emenda a parte branca com o bico, ele tem um toquezinho aqui mais acinzentadinho. E continuo. Agora eu vou continuar aqui fazendo essas rachadurinhas em todo o bico dela. Assim como também nessa parte central aqui, ó, né? Onde ela forma aquele pequeno sorrisinho da arara. Muito característico das aves de bico, né? De bico de papagaio. Então essa parte aqui, ó, que ela forma como se fosse um pequeno sorrisinho. Olha só, eu vou para os acabamentos finais aqui no bico. Peguei o pincel fininho aqui, ó, e fiz um leve contorno nessa parte de baixo com essa mesma tonalidade rosada daqui. Observem na fotografia que ele tem esse brilho de um contraluz aqui por baixo do bico. Então ele dá um efeito aqui bem legal. E esses pequenos detalhezinhos, a parte mais rosadinha aqui também. Um pouquinho mais de branquinho aqui. E é todo manchadinho assim como vocês estão vendo. Vou pegar aqui um outro pincel de número 8 da linha 477. Dá pra ver que tem algumas áreas um pouquinho mais pretinha. Dou umas pinceladinhas assim, umas manchadas. Ó, aqui ó, dá pra ver que tem uns mais escurinhos, tons mais pretos. Só para dar o acabamento que precisa. E daí agora eu vou começar a ir ali para a parte do verde e do azul em cima da cabeça dela. Os tons nas penas. Ó, aqui ó, antes da parte de luz ali, dá para ver que ele tem um pouquinho desse pretinho. Então é aquele momento de trabalhar esses pequenos acabamentos. E eu gosto da magia da tinta a óleo, de como me dá liberdade para poder trabalhar todos esses detalhes. Poder voltar ali, trabalhar um pouquinho mais, fazer mais alguns detalhezinhos, ou acrescentar um pouquinho mais de branco, ou um pouquinho mais de tons pretos, acinzentados. Enfim, a tinta a óleo me dá toda essa liberdade para poder trabalhar, retrabalhar, acrescentar detalhes. E realmente eu gosto muito. Eu vou ajustar agora aqui o cavalete, a câmera, para começar então a trabalhar essas partes verdes e azul das penas por cima da cabeça. Eu preciso pegar agora uns pincéis limpos para poder trabalhar essas cores aqui. E as duas cores, trabalho com um pincel, depois trabalho com outro pincel. Eu posso tanto jogar a parte azul como a parte verde. Não interfere jogar uma cor ou outra. O que eu tenho que cuidar muito é quando for trabalhar os amarelos daqui para baixo,
que eu tenho que cuidar, pegando um outro pincel limpo e essas transições aqui que tem que trabalhar com um pincel fino. Então deixa eu começar aqui com a parte azul. Vou pegar aqui o azul cerúleo, um pouquinho do azul ultramar, só um pouquinho. Pegar o branco de titânio que vai realçar a cor. Olha só, quando eu pego o branco de titânio e coloco aqui, ó, e quanto mais branco eu vou colocando, mais ele vai dando essa claridade e essa iluminação à cor. Ele puxa muito mais para o azul cerúleo nessa etapa aqui de cima do que para o ultramar. Na minha foto impressa, ele é mais escuro. Na foto no computador, ela lembra muito essa tonalidade aqui, ó. Então, claro que eu tenho que dar uma trabalhada nos tons ainda, uma mesclagem de luz e sombra, onde alguns pontos vai clarear um pouquinho mais, outras partes vai escurecer um pouquinho mais. Mas, diante do todo, na colocação dessas cores bases, essa é a tonalidade. Eu vou com esse pincel aqui, um pincel de número 10. Vou mostrar, claro, algumas etapas nessa parte de pintura de penas. Eu sei que muita gente tem dúvida de como fazer penas. Os alunos geralmente eles perguntam muito a respeito disso nos cursos. Tem várias aulas pintando aves, então ali é solucionado, tirado todas as dúvidas de como fazer. Mas é sempre uma pergunta frequente, né? Como fazer penas? Como dar o efeito de penas? Olha, aqui vocês podem ver que o meu azul começa a misturar com o verde de fundo. Eu vou tentando evitar aqui ao máximo que ele se misture. Chego aqui ó, bem no contorno, depois com pinceladinha bem fininha, com os toquezinhos de azul, para que ele fique bem azul esses pontos e não fique verde, né? Então, embora o azul ele se assemelhe muito ao verde, porque nada mais é o verde do que a mistura do branco não, do azul com o amarelo, né, que dá o verde. Então eu vou cuidando aqui para que esse verde de cima ali de fora, ele não misture demais. Ele vai dar logicamente umas misturadinhas, mas não misturar demais. Eu venho assim com um pouquinho de branco também. Dou umas leves riscadinhas aqui, ó, que ele já vai imitando o efeito de penas, mas o efeito final fica depois, na hora que eu for trabalhar com o pincelzinho fininho. Eu posso ainda, olha, ultramar e o azul cerúleo, uma cor mais pura. Dá para ver que aqui nos entremeio ele ainda tem uma tonalidade mais escurinha, que é para tudo para poder dar o volume, né? Senão ele fica tudo muito liso. Olha, e sempre com o pincel de canto. Claro que no início, quando você começa, a primeira vez que você pinta uma arara, pinta uma ave, é normal de você sentir dificuldades nas cores, na pincelada, nos efeitos, é normal. Isso tudo é uma questão de evolução. Conforme você for, cada vez que você for trabalhando mais a tua pintura ela vai evoluir. Então é normal. Vou pegar aqui um outro pincel de praticamente a mesma numeração para trabalhar esses verdes aqui. Acho que é um pincel um pouquinho menor. Estava com um 12, agora é o número 8, o número 10. Ou era um 10 e agora é o número 8. Como não tem mais os números aqui no cabo, não dá mais para saber. Vou pegar aqui o verde Vessi com o verde inglês. Eu pego mesmo assim um pouquinho, olha, só um pouquinho do azul cerúleo. Ele ajuda na cor, para que os tons eles se assemelhem mais dentro da gama de cores. Dentro dessa harmonia de cores, né, entre um tom e o outro, ele ajuda a combinar um pouquinho mais. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu percebi agora, que essa parte azul aqui, ó, ela desce um pouquinho mais ainda. Ela desce aqui. E o verde começa a se misturar nesse ponto. Agora é aquela parte que vai dar bastante cor, né? Olha, pego nos verdes aqui, ó. Esse verde, principalmente nessa parte mais alta. Aqui por fora ainda vai umas pinceladinhas, tanto do verde como também dos tons de azul.
Vocês podem ver que ele dá uma mesclada nos tons aqui, ó, entre uma cor e a outra. Nessa parte aqui também, olha, na emenda, ele dá uma misturadinha, só não pode misturar demais, ele não pode formar um degradê muito longo. Ele forma um degradê bem curto aqui. Esse verde ele desce até aqui na parte branca, e daqui para baixo, aí já é os tons de amarelo. Para cá também, olha, dá para ver que tem uns verdinhos aqui, ó, mas pode ser feito depois também com o pincel fino. Eu jogo, pode ver que eu não estou preenchendo tudo com esse tom. Por quê? Porque eu não estou chegando tão perto aqui embaixo. Porque dá para ver que é um tom bem mais escuro. Vou pegar mais do verde Vessi, mais do azul cerúleo. Olha, ele fica um verde bem mais escuro, agora sem o verde inglês. Só o verde inglês que eu uso é o que estava sobrando aqui no pincel. E olha, quando eu chego aqui, ele já dá esse verde bem mais escurecido, né? Um verde bem mais azulado. Ainda não estou chegando bem no contorno, porque no contorno ainda eu tenho que colocar um pouquinho de preto junto ainda, para dar um tom de verde ainda mais escurecido. Tudo para dar o efeito aqui de volume, né? Onde em cima ele é mais claro, conforme vai baixando ele é um pouco mais escuro. Olha, um pouquinho do preto na mistura aqui. Agora ele fica um verde mais definitivo, para que eu possa aqui, ó, chego bem no contorno mesmo. Com pinceladinhas bem de leve, para que ele dê o efeito, tanto escuro como também essa leve esfumaçadinha entre os tons. Olha, e as pinceladinhas riscadinhas, para ir imitando o formato das penas. Essa parte da frente aqui não aparece muito bem na fotografia, é um ponto que deu uma desfocada, mas é tranquilo, segue a mesma tendência aqui. Aqui na parte de frente que eu vou colocar ainda uns tons aqui, bem clarinho aqui, na formulação das penas ali, para dar um pouquinho de brilho. Mas olha a profundidade que deu. Essas partes bem mais escuras, né? Conforme vai encostando nessa parte. Aqui, ó. Um pouquinho mais de umas pinceladinhas. Olha só, ok? Volto aqui, pegar o pincel novamente aqui com o tom de azul. Pegar aqui o azul cerúleo com o ultramar. Dá pra ver que dá pra colocar bem mais pinceladas aqui, ó. Um pouco mais escurinhas, olha. Ele vai ajudando aqui no encontro entre as cores. E ajuda a dar mais profundidade. E pinceladinhas curtas e riscadinhas. Posso pegar aqui, ó, onde é que tá? Aqui um pouquinho do violeta junto. Dá pra ver que as penas, em algumas partes, principalmente aqui, ó, dá pra ver que ele tem esse toquezinho que fica um azul levemente mais anil, que é essa presença do violeta, que vai ter bastante na asa. Na asa vai ter bastante desse toque de cor. Vou trocar de pincel aqui. Pegar um pincel de número 8 novamente. Da linha 477, que é o pincel chato. Aqui, ó. Pegar aqui no branco. Trazer aqui no verde. Olha, um verdinho. Clarinho. Fazer toquezinhos, olha. Os riscadinhos. Eu pego o pincel, ele é redondo, mas eu dou uma leve achatadinha no pelo, só para ele dar um efeito mais riscadinho. Vou pegar aqui mais branco. Ó,
pinceladinhas curtinhas. Assim, pego aqui, troco de pincel. Vou pegar aqui o pincel que eu tinha trabalhado, o pincel fininho, que trabalhei as partes rosadas aqui no meio. Vou pegar esse pincel com o branco aqui nos verdinhos, para ainda continuar esses efeitos riscadinhos. E é esses efeitos aqui que eu vou continuando essas pinceladas, tanto na parte verde como também na parte azul. Aí trabalhando pinceladinhas assim. Mas Elton, isso aí parece mais um efeito de pelos do que de penas. É que essas penas aqui, elas são bastante finas. Elas não são as mesmas penas da asa, que são penas longas. Então ali vai ser outra formulação de penas. Aqui elas seguem essa pinceladinha bastante fina. Tanto nessas azul, como também tanto na verde como na azul. Segue pinceladinhas assim bem fininhas. Quanto mais pinceladinha você trabalhar, melhor acabamento fica. Fica com um melhor acabamento. Aqui na parte azul, por exemplo, vou usar também o pincel fininho, o número 0. Ó, o branco com os tons de azul. E claro que nem sempre é só o branco com o verde, o branco com o azul. Depende muito do que eu preciso fazer, né? Ó, aqui com essas pinceladas, eu vou dando uma leve pinceladinha, como que saindo um pouquinho para fora, olha, bem de leve. E daí não fica aquele negócio tão liso. É como se as penas ficassem levemente mais arrepiadinha, saindo um pouquinho para fora. Tem que só cuidar também para não exagerar na quantidade de branco. É bem importante cuidar na quantidade do branco, ir com calma, analisando aonde que vai, para ir fazendo essas camadas de pinceladas. Aí falando em camadas, eu sei que tem pessoas que às vezes preferem trabalhar sobrepondo camada. Você trabalha uma camada de base, depois se espera secar, depois vem trabalhando tudo de novo por cima. Eu não, eu vou trabalhando com esse estilo que a grande maioria chama de ala prima, onde você vai nessa primeira ala prima ou a primeira, né? Nessa primeira demão já vai acabando, já vai concluindo toda a pintura. Olha, eu vou intercalando algumas leves pinceladinhas mais azulzinha aqui, ó, no entremeio com o verde. Ele dá esse efeito de como se estivesse se fundindo as cores. Ó, eu vou analisando bastante aqui. Ó, um leve arrepiadinho para fora. Assim. Assim como eu também posso pegar aqui um outro pincel, deixa eu pegar aqui um outro pincel também de número 00. Para pegar aqui novamente no verde não, nos azul, bem forte. Só para fazer algumas pinceladinhas no entremeio assim, ó, para dar algum toquezinho. E é assim que é trabalhado essas penas finas. E eu vou mostrar para vocês na asa, por exemplo, como que trabalha a pena mais grossa. Aquela pena mais cheia, né? Tanto na asa como no peitoral. No peitoral dele, na parte amarela,
eu considero um ponto muito fácil. É só cuidar mesmo na questão da cor, na cobertura com o amarelo. Mas o efeito ali, ele se torna muito fácil. Olha, só ir cuidando nessa sobreposição, os tons, pinceladinha, para dar a profundidade. Por isso eu gosto da tinta óleo, consigo ir trabalhando aí ó, uma tinta sobre a outra. Ele trabalha a mistura, ele dá um ar de pertencimento muito legal entre os tons. Agora entra nesse ponto um pouco mais delicado, que é a questão do amarelo. Ele é um pouco delicado pela questão de você sujar muito com o azul, que ele pode ficar um tom esverdeado, embora isso não seja um problema, que dá para ver que aqui ele continua levemente um toque esverdeado em todo esse contorno aqui, até essas peninhas aqui, ó, eu vou dar um toquezinho mais esverdeado nelas. E nessa parte aqui é a mesma coisa. Esse tom aqui é o mesmo tom do bico. É um tom bem acinzentado. Mas quando chega no contorno aqui, ele ganha junto uma coloração um pouquinho mais azulada, que fica um tom de verde, que eu posso usar aquele mesmo tomzinho de verde que eu usei ali em cima. Então ele fica um tom meio esverdeado também nessa fusão com o amarelo. E a partir desse ponto, eu vou começar a mostrar para vocês algumas pinceladas. Eu só vou explicar aqui para vocês, né? Olha, vou pegar aqui o amarelo de cádmio permanente, amarelo de cádmio não, amarelo permanente escuro. A Acrylex tem vários tons de amarelo e isso é muito bom, você pode escolher aquilo que mais se adapta àquilo que você quer fazer. Olha, o amarelo permanente escuro, ele cobre muito bem. Ele cobre muito bem. Estão vendo esses riscadinhos que eu fiz de lápis? Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tenho vários riscadinhos de lápis. Aqui eu tenho riscadinho de lápis. Quando eu jogo esse amarelo aqui, ó, ele aparece só um pouquinho, só que ainda tem todo o trabalho que tem que fazer de peninhas aqui por cima, que tem uns toquezinhos levemente mais escurinho e outros mais claros. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse preenchimento desse amarelo. Estou usando aqui um pincel de número 16 da linha 484, que é um pincel chato para isso. Ó, chego até aqui nesse ponto, como eu falei para vocês, aqui é a mesma cor do bico, com um leve toquezinho esverdeado nos contornos e trabalhado uns riscadinhos. Olha, o amarelo é uma cor bastante delicada para se trabalhar, como eu falei, né? E também tem essa cor aqui, ó, que é o alaranjado. Conforme o lugar, conforme a parte do peitoral, por exemplo, olha aqui, ó, ele vai ganhando uma tonalidade mais laranja. Assim como também, conforme vai descendo aqui, eu tenho que ir pegando tanto no laranja como no terra de siena queimada e junto com esse alaranjado, laranja de cádmio e terra de siena queimada, que ele vai ficando, deixa eu tirar a fotografia aqui, que agora ela pode me atrapalhar aqui na colocação das cores, mas aqui, ó, perto da asa, por exemplo, dá para ver que o tom ele vai ficando esse amarelo mais laranja, olha, que é o terra de siena queimada, misturado com esses tons de amarelo. Então é essa profundidade que eu tenho que ir fazendo agora, que vai ganhar aqui no peitoral, essa tonalidade levemente mais escurecida, conforme vai descendo os tons de amarelo aqui na barriga, no peitoral e na barriga, vai ficando esse tom levemente mais escurecido. Então sempre fazendo a mistura com calma, olha, pouquinho de laranja, pouquinho do terra de siena queimada, o toque aqui do alaranjado, olha, pegando aqui aos pouquinhos a cor, que é onde eu vou representar bastante do volume. Esse volume que divide as penas, por exemplo, tem aqui umas manchinhas dessa aqui. Ó, ele vai representando do volume, o volume das penas. Então é os toquezinhos que eu vou fazendo aqui. Assim como também vai ter uns toquezinhos desse amarelo aqui, ó, com um pouquinho mais de branco, principalmente nessa área aqui, ó. Principalmente nessas áreas aqui, para representar um pouquinho melhor as penas. Essa parte do amarelo, ele não demonstra muito a separação de pena por pena. Então tranquilo, onde mais vai aparecer realmente
é na parte das asas, ok? Então eu vou continuar aqui, vou fazer todo esse preenchimento aqui, e no decorrer, quando eu começo a fazer os acabamentos, eu vou mostrando para vocês alguns toquezinhos. Olha, nessas partes escuras aqui, ó, quando eu venho com esse amarelo permanente escuro e dou algumas riscadas aqui, ó, ele dá um pouquinho mais do efeito no estilo de penas. Então eu considero bem tranquilo. É muito de você pegar o jeito da tinta, pegar a forma correta de manipular a tinta. Se você dilui essa tinta, ela vai ficar mais transparente, ela vai perder um pouco desse poder de cobertura dela. É normal, né? Porque você está diluindo, está colocando óleo, então ela está estendendo a parte do pigmento para que ganhe mais espaço do óleo. Então é claro que a tinta vai ficar mais fina. Por isso que eu não vejo o porquê de estar diluindo a tinta e vou usando ela aqui como mostrei para vocês naturalmente. Olha aqui nessas partes aqui, ó, onde já encostou no azul, a tonalidade já ficou verde. Eu posso pegar um pincel menor para fazer esses acabamentos aqui, né, para não ter que sujar esse pincel para isso, né? Mas olha, eu vou fazer um preenchimento aqui, como ele pega e suja só um pouquinho de verde, não chega a ser exagerado, então faço um preenchimento com esse aqui, depois pego um pincel mais fino para trabalhar esses acabamentos e esses contornos. Trabalho aquelas peninhas, né, que vai fazer a fusão entre um ponto e o outro. Olha, eu posso ir dando essas riscadinhas aqui, ó, que é o que eu vou fazer com o pincel fino. Olha, quando puxa aqui, ó, já dá para ver que ele vai ficando levemente com um tom verde devido à mistura dos dois tons. E aqui nessa parte, o cuidado é o mesmo, porque aqui também ele vai levemente misturar com essas partes escuras aqui, ó. Olha só. Ele dá uma leve misturada também desses amarelos com essa parte escura. Então tem que ter todo o cuidado para você não sujar demais a cor. Eu encosto ali, a tonalidade ela dá essa acinzentada aqui, ó, mas tranquilo, que é o ponto que precisa fazer essa fusão de tonalidade, olha. Fica assim. Eu posso pegar, como eu falei para vocês, embora eu possa pegar um pincel bem menor, olha, um branco com o tom do amarelo aqui, ó, para dar algumas pinceladas assim, ó, que ele ajuda a representar mais ainda as penas, olha. Isso aqui, ó, ele ajuda a dar um pouquinho mais de volume. Não é em tudo, somente nessas partes onde realmente pega mais luz, é uma área maior de luz, porque abaixo no peitoral dela, como na fotografia aqui, ó, olha os volumes que tem, essas partes claras, aqui tem um pouquinho mais de branco, mas tem tudo muito desses tons de laranja, terra de siena queimada, e conforme vai chegando aqui na barriga, ela vai ficando bem mais escurecida essa região. E esse escurecido é nessa mesma tonalidade aqui o que eu mostrei, é dentro dessa mesma gama de cores. Aqui eu só dou agora mais umas pinceladinhas com esse branco misturado com um pouquinho do amarelo, olha. Ele já dá um efeito aqui bem legal de penas. Olha, dá um efeito bem legal que não precisa aqui ficar dando muita pincelada não. Por isso que eu falo que para mim, trabalhar, por exemplo, esses tons de amarelo, eu acho muito tranquilo. É só o jeito mesmo de você pegar a pincelada, a forma de trabalhar as cores. Vou pegar um pincel aqui, trocar de pincel. Ó, pegar aqui no azulzinho, essa parte aqui, ó. Só para transicionar aqui, ó, com pinceladas bem curtinhas, olha. Que ele já vai ficando uma pincelada levemente mais verdinha. Só para dar uns toquezinhos aqui. Que ele trabalha essa fusão de cores. Assim como eu posso pegar aqui o pincel fino, deixa eu ver qual deles aqui, pegar esse aqui que é um pouquinho maior, mas deixar aqui uma tonalidade mais azulada. Olha, para trabalhar essas peninhas mais azuladas que passam um pouquinho aqui, ó, por cima dos amarelos. Pega um pouquinho mais de tinta, porque ele vai ficando meio amarelado e esverdeado. Aqui é a mesma coisa, olha.
como que transicionando para que ele também não fique um ponto assim, de repente é amarelo, de repente é verde, de repente é azul de novo. Então vocês podem ver que ele tem algumas pinceladinhas assim no entremeio. Fica bem legal, dá um efeito ótimo de acabamento. Aqui, ó. Se eu preciso, por exemplo, pegar aqui um pouquinho mais do azul ou um pouquinho do violeta, que dá pra ver que tem umas partezinhas assim, ó, escurinha, como aquelas ali. Que é alguns intervalos, né, de pena, onde aparece um pouquinho mais a fundo. Então ele dá um efeito maior de profundidade. E assim. E a mesma coisa que eu falei, por exemplo, deixa eu pegar aqui um outro pincel, mesmo que eu trabalhei o bico, aqui ó, para pegar aqui os tons cinza, olha, os tons cinza, eu posso até pegar um pouco do azul aqui, como eu falei, ele fica um cinza mais azulado, ficaria um cinza topázio, vamos dizer assim, olha, para fazer todo o preenchimento aqui. E nesse preenchimento aqui nessa parte escura, também eu faço que nem no bico, umas partes mais escurinhas, umas partes mais claras. Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, quando ele vai fazer a fusão com o amarelo. Deixa eu só recortar aqui, ó, bem certinho a pincelada, olha, deixar bem contornado aqui. Por isso que é sempre importante você jogar, nesse caso aqui, o amarelo primeiro, para depois essa cor, porque senão se o amarelo pega demais aqui, ele acaba sujando. Ó, e dou essa esfregadinha bem de leve na pincelada para fora, pegando no amarelo. Daí olha como ele dá um toquezinho levemente esverdeado por causa do preto e desse tom azulado que eu coloquei junto. Esse toquezinho do azul. Então olha, ele dá um toque esverdeado aqui na emenda. Dá um toquezinho esverdeado. Olha, dando umas esfregadinhas na pincelada. Daí trabalho com o pincel fininho também, né, para fazer alguns pequenos acabamentos. E essa parte aqui da gama de cores, por exemplo, pega um pouquinho de preto, joga um pouquinho mais nos intervalos, assim no entremeio. Ou pego um pouquinho mais de branco aqui nesse cinza e dou mais umas pinceladinhas aqui para representar um pouquinho mais de luz. Então vou trabalhando com pinceladas pequenas, aos pouquinhos também. Ele já vai dando todo o volume que precisa aqui para essa região e dá um efeito bem legal. Deixa eu só pegar aqui novamente os tons de amarelo. Tem essa parte do preenchimento aqui, né? Só para dar uma continuidade aqui, ó. Antes de jogar os escuros aqui. Senão acaba sujando a minha cor na hora de eu descer com esses amarelos. Ele é um amarelo muito legal. Talvez você possa se perguntar assim, Elton, mas eu não tenho esse amarelo. Eu posso usar o amarelo de cádmio? Olha, a melhor coisa é você ter a cor. Melhor coisa é você ter a tonalidade correta. Porque você não ter a cor correta, você vai ter que fazer uma mistura muito maior no amarelo de cádmio, por exemplo, com laranja e com terra de siena queimada. Mas ainda ele não fica esse amarelo bem intenso que precisa. Então você vai encontrar algumas dificuldades nesses pontos, entende? Então a melhor coisa é corre atrás de um amarelo permanente escuro. O amarelo permanente, ele ainda não é aquilo que realmente precisa. Então o amarelo permanente escuro é a melhor cor aqui para você trabalhar. E é uma cor importante para ter. É uma cor que, por exemplo, eu uso muito mais do amarelo de cádmio. Eu uso muito amarelo de cádmio nas minhas pinturas. Ó, vou escurecer mais aqui, ó. Que dá para ver que esses pontos onde ele vai misturar agora com aquelas peninhas escuras, né? Ele escurece mais a pincelada aqui, ó. Que é o ponto que ele vai recortar com essa parte branca, né? E aqui eu faço agora só o preenchimento e alguns acabamentos. E eu uso muito mais do amarelo de cádmio, mas a gama de cores
A Acrylex tem mais de 70 cores. E eu acho bem importante você ter aquilo que está ao teu alcance, porque quanto mais você tiver tons, pigmentos, melhor para você desenvolver a tua pintura. Você encontra melhor, por exemplo, para mim escolher aqui o melhor amarelo, eu abri todos eles. Peguei o amarelo, claro que todos eles não, que é, por exemplo, o amarelo limão, vamos dizer assim, um amarelo muito clarinho, amarelo permanente claro, o amarelo de cádmio claro, eu nem abri para ver. Mas eu peguei os amarelos, peguei os tons de amarelos permanentes, os amarelos de cádmio, dei aquela analisada para ver exatamente qual dos amarelos seria importante aqui para mim estar usando. E realmente o amarelo permanente escuro e o alaranjado foi os tons aqui que realmente para mim eu encontrei aqui uma tonalidade muito interessante, muito próxima do que eu preciso para fazer. Claro que sempre envolve a parte de misturas, né, como eu já falei para vocês, mas é uma tonalidade assim muito próxima para poder fazer os efeitos que eu preciso. Então para mim tranquilo. Olha, eu vou pegando um pouquinho do tom clarinho aqui, ó. E agora é o seguinte, vou trabalhar toda essa parte do peitoral, vou jogar as cores, esses tons de amarelo, conforme vai descendo, vai ficando um tom mais escuro, como eu falei para vocês. E no decorrer aí, mesmo sem o áudio, eu vou só mostrando alguns pontos ali, que eu vou dando algumas pinceladinhas para vocês verem como que vai sendo feito. É bastante suave. E daí depois eu volto ali para mostrar também um pouquinho a parte de penas da asa, que daí já envolve essas penas maiores, que requerem um pouco mais de atenção na formulação delas. Eu joguei aqui aquelas cores de base entre o amarelo permanente escuro e o alaranjado. E agora eu tô pegando aqui, ó, laranja e o terra de siena queimada. Tem que manter um equilíbrio entre essas cores junto com o alaranjado. Junto ao alaranjado eu uso laranja de cádmio e o terra de siena queimada. Onde eu estou aqui, ó, começando a acentuar mais essas cores, olha, dando um pouquinho mais de profundidade, com uma tonalidade levemente mais escurecida do que esse tom alaranjado que foi colocado aqui. Então, olha, tem que cuidar nessa pigmentação para que ele não fique muito escuro, e vou usando aqui algumas pequenas pinceladas, porque depois vai ter um pouquinho dos tons do laranja, do amarelo permanente, que eu vou colocar por cima para a representação das peninhas. Então o que eu estou fazendo aqui, ó, é o intervalo das penas nas áreas de sombra, que ajuda aqui a dar o efeito de profundidade. Então olha, tem bastante detalhezinhos desse. Essa parte do peitoral e da barriga, como eu falei, é fácil, que dá essa continuidade, por exemplo, nas pernas. É muito fácil, tanto na pincelada como nessa gama de cores. Só precisa ter o cuidado para não sujar demais a cor, manter essas penas bastante amarelinhas, com esse toquezinho mais laranja. Na representação da profundidade, por exemplo, aqui eu estou dando mais umas pinceladas agora, que vai criando como que aquelas ondulações das penas, que é o que acontece, por exemplo, aqui, ó, nessa parte mais de peitoral, que ainda não joguei esses tons. Olha, eu venho aqui, ó, bem de leve, fazendo aquele volume nessas áreas de sombra. Olha, dando umas pinceladinhas leves, não pode ficar muito marcado. E depois, como eu falei, venho com a pinceladinha por cima, dando um leve toquezinho mais clarinho na representação das penas. Ainda falta bastante coisa aqui, né? Tem que jogar bem mais escuro nessas áreas aqui, ó, que vai dividir entre a asa e a parte amarela. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, mais terra de siena queimada com laranja. Como já tem essas cores de base aqui, ó, eu venho com uma tonalidade assim levemente mais escura
para que ela dê a profundidade adequada. Ela precisa ter essa profundidade de separação entre asa e a parte de peitoral e barriga. Senão ela não dá o efeito, fica parecendo depois quando fizer a asa, acaba dando um efeito bastante falso, onde acaba faltando essa profundidade, essas cores escuras, para poder dar o efeito de luz e sombra e volume. Então, olha, vou com calma. Depois eu pego um pincel de número 16 ou de número 20 da linha 477, que são um pincel mais redondo, e venho jogando esses tracinhos por cima, como eu mostrei ali para cima para vocês, dando o efeito das peninhas. Em algumas áreas fica mais branco, outras áreas um pouco mais amarelo. Daí eu venho como que intercalando as pinceladinhas. Outra coisa que eu fiz aqui é a pintura dessa asa aqui, ó. Os tons de amarelo, você pode ver que é tudo dentro desses tons aqui, ó. Principalmente desses tons bem mais escurecidos, que é uma área de sombra. E a parte do azul é praticamente igual esse tom bem escuro que eu fiz aqui nessa área de cima, só que usando muito mais do azul mesmo, olha, do azul e um pouquinho do preto para poder dar aquela profundidade ali. Quando chegar na asa do outro lado aqui, que vai ter tons similares, eu comento novamente e explico para vocês qual que é essa cor aqui bem escura. Eu fiz porque para mim fazer esse amarelo aqui é bom já ter pronto aquele ali, que fica mais fácil aqui para que eu possa dar essas pinceladas e compreender melhor como que está o efeito de luz e sombra.